E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um teste com uma IA da Igreja Adventista, é o Seven Chat. É o chat GPT da igreja, é a inteligência artificial oficial da Igreja Adventista do sétimo dia na América do Sul. Para que ela serve? Diz que é para apoiar a missão, inspirar e fortalecer a jornada espiritual. Vamos ver então como é que ela se sai em relação a outras IAs. Eu peguei aqui duas mais comuns, mais difundidas. Uma é o chat GPT, que eu uso com frequência, e a outra é o Google Gemini, que eu também uso com frequência. Aqui nas três, eu não estou com a minha conta. Não estou logado na minha conta para a resposta ser bem imparcial, como se estivesse usando pela primeira vez mesmo. Tem aqui um tópico que eu fiz, alguns pontos do passo a passo do teste. Então, tem o prompt, que eu vou colocar no cabeçalho de todas as três, para dar o start de como que eu quero que a IA me responda. Depois vai ser dividido em 4 partes o teste. A primeira parte é sobre perguntas, 3 perguntas com temas bíblicos. Depois parte de música, alguma coisa relacionada à música. A parte 3 é análise de um sermão, que eu vou pedir para ela analisar. E a parte 4 são 2 perguntas mais filosóficas, mais que dá margem para debater com a IA. Então, começando o teste aqui com o Seven Chat. Só um adendo. Aqui no Seven Chat, no lado esquerdo, dá para entrar com a conta do Google e acho que com outra conta também, só que ele não tem memória, como o ChatGPT ou o Google Gemini. Ele não fica ali no ladinho as perguntas que tu fez e muito menos ele salva para posteriormente tu consultar enquanto está conversando em outro chat, como o ChatGPT faz, por exemplo. Ele é o mais curto e direto, por assim dizer, dos três, né? Sem mais delongas, vamos lá. A primeira parte aqui é o prompt, né? Prompt. Desejo saber algumas informações sobre temas bíblicos e quero que você me responda de forma direta, objetiva, simpática e sem rodeios. Leve em consideração as informações da Bíblia, bem como das demais fontes cristãs que estejam em conformidade com ela, incluindo, por exemplo, os livros de Ellen White. Também considere em minhas perguntas a interpretação oficial da Igreja Adventista do sétimo dia e o conteúdo que ela disponibiliza e tem a se relacionados, como documentos, músicas ou vídeos. Aqui cortou, mas ficou sem a vírgula. Como documentos, músicas ou vídeos. Vamos lá. Vou pegar o texto aqui e depois eu insiro a vírgula. Cadê? Seven Chat. Ctrl V. Se relacionado com... Aqui, ó. Ele está cortando o texto porque eu estou extraindo de um PDF, então não fica 100% fidedigno conforme tinha digitado no documento de texto. Vamos lá, vou dar o prompt inicial. Nossa, ficou tudo cortado. Agora para o GPT e agora para o Gemini. Tá. O que o Seven Chat respondeu? Olá, agradeço pelo seu interesse em aprender mais sobre temas bíblicos. Sou uma IA em treinamento e estou aqui para ajudar com informações baseadas na interpretação oficial da Igreja Adventista. Vou utilizar apenas a base de conhecimento que tenho disponível, que inclui Bíblia e os escritos de Ellen White, conforme a orientação da Igreja Adventista. Aqui fica subentendido que ela não consegue acessar a internet. Se você tiver alguma pergunta específica, por favor, sinta-se à vontade para perguntar. Se houver consistência na resposta, você pode enviar e-mail para aqui o e-mail, estou aqui para ajudar, beleza. O que o GPT falou? Perfeito, entendido e combinado. Vou responder de forma direta, objetiva, simpática e sem rodeios, usando como base a Bíblia, como autoridade principal, fontes cristãs e harmonia com ela, incluindo Ellen White, a interpretação oficial da Igreja Adventista do sétimo dia, considerando seus documentos, materiais, músicas e vídeos quando forem relevantes. Show. Ele disse sempre que houver um diferente entendimento, vou priorizar o posicionamento adventista, deixando isso claro. Legal. E o Gemini, com certeza, é um prazer colaborar, né? Vou seguir exatamente seu critério, respostas diretas, com base na Bíblia, nos escritos de Ellen White e na teologia oficial da Igreja Adventista, ok? Estou pronto para tratar de temas como as profecias de Daniel, aqui ele dá um escopo do que os adventistas acreditam, e pergunta como que pode ajudar. Beleza, vamos para a primeira pergunta, primeira etapa. Cadê? Aqui, ó. Pergunta 1. Quanto tempo o mundo viveu sem pecado? Lucas, mas isso é impossível de saber, verdade. Mas a Bíblia permite que a gente tenha uma estimativa. Adão teve o primeiro filho com 130 anos. Quando ele teve Caim, ele teve em pecado já. Aí a gente entende que o mundo perfeito durou menos de 130 anos. Mas vamos ver o que as IAs vão responder. Primeira pergunta. Aí. GPT e o último Gemini. Lembrando que o Gemini está utilizando aqui, ó, o modelo rápido. O raciocínio e o Pro, eles só são disponíveis quando logado na conta. E eu estou utilizando a padrão do Gemini, do GPT também. Vamos começar pelo Seven Chat. O que ele respondeu? É uma pergunta interessante. A Bíblia não especifica exatamente quanto tempo o mundo viveu sem pecado após a criação. O relato bíblico descreve que Deus criou o mundo em 6 dias, dá um escopo ali da criação.
Deixa eu ver, a queda ocorreu quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ok. O período exato de tempo entre a criação e a entrada no pecado não é detalhado nas escrituras, ele nem dá um chute, né? Foi bem seco. Vamos ver o que o GPT diz. De forma direta, a Bíblia não informa exatamente quanto tempo o mundo existiu sem pecado. O que sabemos, segundo a Bíblia e a compreensão adventista, o mundo foi criado perfeito. A queda ocorreu logo no início da história humana, não há indicação de anos, meses ou mesmo semanas antes do pecado. Ellen White afirma que a queda aconteceu pouco tempo após a criação, sem sugerir um período longo. O mundo viveu muito pouco tempo sem pecado, provavelmente dias ou semanas, mas não há base bíblica para afirmar um período exato. Ok. Eu já fiz esse teste antes e o GPT conseguiu responder aquela questão do nascimento do filho de Adão. O primeiro filho de Adão, de 130 anos, ele deu uma pincelada nisso, mas dessa vez ele não respondeu. Vamos ver o que o Gemini fala. Diretamente, a Bíblia e os escritos de Ellen White não fornecem uma data ou período exato, ok? No entanto, com base em fontes que você solicitou, podemos extrair alguns pontos. Não foi um período longo. Aqui, ó. O Gemini fala: um indício disso, que Caim, o primeiro filho do casal, já nasceu fora do Éden, em estado de pecado. Então já está dizendo ali que Caim já nasceu no estado onde o mundo já estava em pecado. Logo, antes de Caim, o mundo estava perfeito, né? Provavelmente entre algumas semanas ou 129 anos. Vamos continuar a resposta. O tempo de aprendizado. Ellen White menciona em Patriarcas e Profetas que o casal recebia visitas constantes de anjos, do próprio Criador. Eles foram instruídos sobre o governo de Deus e advertidos sobre a rebelião de Lúcifer. O sábado, sabemos que eles viveram no mínimo um ciclo de 7 dias em perfeição. Ok, a rotina, diz que eles tinham trabalho. Por que o silêncio bíblico? Olha que interessante, né? Ele dá um insight assim no final. Não está na cronologia da perfeição, mas no plano de redenção que começou imediatamente após o pecado. Massa, ele dá essa explicaçãozinha no final. Até agora, ponto para o Gemini. Segundo lugar ficaria o GPT e por último o Seven Chat. Segunda pergunta agora. Aqui, ó. Após Jesus voltar para destruir o mal e os salvos ficarem em paz para sempre, é verdade que poderemos voar na nova terra? Tem um escrito de Ellen White que ela fala que viu as criancinhas recebendo harpas pequenas, não me lembro, ou as criancinhas estavam voando com pequenas asas. Então vamos ver se algum dos três fala a respeito disso. Ou o Seven Chat deve falar a respeito disso, porque ele é da Igreja Adventista. Vamos ver o que os outros dois dizem. Agora o GPT. Nossa, fica todo cortado quando extrai do PDF o texto. E agora o Gemini. Começando pelo Seven Chat. Pergunta maravilhosa. De acordo com a interpretação adventista dos escritos de Ellen White, na Nova Terra, os salvos terão corpos glorificados e poderão desfrutar de muitas maravilhas. Tá? Ellen White menciona em seus escritos que na Nova Terra seremos capazes de viajar para outros mundos por ar universo. Embora a Bíblia não mencione especificamente voar, ela descreve um estado de perfeição e liberdade onde as limitações atuais não existirão. Tá, não falou nada do texto que Ellen White citou. Vamos ver aqui o GPT. Aqui, o primeiro ponto. Salvos terão corpos glorificados. Esses corpos não estarão sujeitos a limitações atuais. A nova terra será um lugar de plena harmonia. Ellen White descreve os salvos se movendo com liberdade, visitando outros mundos e tendo capacidade muito superior às atuais, mas não afirma claramente qual. Conclusão adventista. É possível? Sim, considerando a transformação do corpo e a restauração completa da criação. É certo afirmar? Não. Tá. Aqui também disse que não teriam asas. E o Gemini. Sim, de acordo com a interpretação adventista dos escritos de Ellen White, a resposta é sim. Essa visão baseia-se na ideia de que os salvos receberão corpos glorificados semelhante a de Jesus após a ressurreição, ok? Aí, o que as fontes dizem sobre isso? Corpos glorificados, ok? Que fala ali da característica do corpo glorificado de Cristo. Descrição de Ellen White. Em passagens do livro Vida e Ensinos e em visões relatadas em primeiros escritos, ela descreve explicitamente os salvos usando asas ou se movendo com agilidade celestial. Ela menciona: vi 2 anjos que Jesus enviou para nos levar à cidade. Os santos têm asas e podem voar de um lugar para outro e as usam para a glória de Deus. Se é verdade, eu não sei. Se ele está alucinando, eu não sei. Livre trânsito pelo universo. Pequenas asas e voar ao cimo das montanhas e apanhar as flores que nunca murcharão. Ok, está dizendo que as crianças vão ter, né? E aqui também a IA do Google, não sei se é o Gemini, fala aqui que as crianças vão ter asas. A que mais chegou próximo
foi o Gemini também. Só que não sei se ele está alucinando aqui com os textos que ele disse do Espírito e Profecia. Então, na segunda pergunta, quem ganha? Eu acredito que é o Gemini também. Em segundo lugar, ficaria para o GPT, que é um pouco mais filosófico, e bem curto e direto é o Seven Chat. E a última pergunta aqui, vamos lá, Ctrl C, Ctrl V, vou apagar esse trailer aqui, Ctrl A, Ctrl A, Ctrl C. A Bíblia diz que o inferno existe e as pessoas ficam lá sofrendo no calor? Eu estou pegando como base aquela parábola que Jesus conta ali do rico e Lázaro. Né? Vamos ver o que o Seven Chat vai responder. Ctrl V. Agora foi para o Gemini, ou melhor, para o GPT e agora para o Gemini. O Seven Chat. Essa é uma pergunta importante e bastante debatida. Na interpretação oficial da Igreja Adventista, o conceito do inferno como lugar de tormento eterno não está em harmonia com a visão bíblica do caráter de Deus. Ok. Os adventistas acreditam que o inferno representa a destruição final dos ímpios, conforme descrito em Apocalipse, onde é mencionado o lago de fogo. Ok, aqui dá um mini estudo bíblico sobre o que os adventistas pensam sobre o inferno. Essa visão está alinhada com o entendimento de amor e justiça de Deus, que não perpetua o sofrimento sem fim. Ok? Tá, curto e direto, responder, curto e direto. O GPT. Direto e claro, não. A Bíblia não ensina que existe um inferno onde as pessoas ficam sofrendo eternamente no calor. Segundo a Bíblia, a interpretação oficial adventista. E a interpretação oficial adventista. A palavra inferno na Bíblia geralmente se refere à sepultura, ali do hebraico, do grego, e é um lugar de tormento consciente. Os mortos não são conscientes nem sofrendo agora. Não estão conscientes nem sofrendo agora, e o fogo aparece no juízo final após a volta de Jesus. Lago de fogo, o que é de fato? Explica o que é o lago de fogo, o que é o inferno, o que é o lago de fogo, e o que Ellen White diz. Deus não se compraz no sofrimento, castigo proporcional, e termina com a destruição completa do pecado. Conclusão adventista: não existe inferno ativo agora, e não há sofrimento eterno consciente, o mal será eliminado. Ninguém citou a parábola ali do rico e Lázaro. Vamos ver o que o Gemini fala. Deixa eu fechar essa aqui. A Bíblia diz que o inferno existe e as pessoas ficam lá sofrendo no calor? Para ser bem direto e objetivo, não. A Bíblia não ensina que o inferno é um lugar onde as pessoas ficam sofrendo eternamente em chamas. Ok, a interpretação da Igreja Adventista defende o aniquilamento. Ok, onde está o inferno? Aqui também fala do grego e do hebraico, da etimologia da palavra, fala do estado da morte como um sono, o fogo que destrói. Está dizendo que o fogo vai destruir, fala do milênio, a visão de Ellen White também. Ele faz uma tabelinha dizendo o conceito popular da alma imortal e a visão bíblica adventista. A alma imortal, a alma morre, o sofrimento sem fim, a destruição total, o inferno atual e a sepultura e o sono da morte. Nenhum dos três falou ali o que eu pensei que ele ia dizer, né? Com base na parábola do rico Lázaro, realmente pode ter uma margem de interpretação que o inferno existe e as pessoas ficam sofrendo. Os três foram muito parecidos, mas como o mais completo foi o Gemini, não foi bem a resposta que eu queria, dá meio ponto para o Gemini, então. 3,5 para o Gemini. Aí, em último lugar, está o Seven Chat. Agora vamos para a parte 2, que é em relação a músicas. Deixa eu abrir aqui. A primeira, me diga as músicas mais conhecidas dos Heraldos do Rei que envolvam Volta de Jesus. Eu pensei em algumas, né? Um pouco mais, Vale a Pena Esperar, Chegou a Hora. Umas 3, assim dizer, né? Deixa eu copiar aqui. Prefixo também. Vamos ver o que o Seven Chat fala. Agora, o que o Chat GPT vai dizer? Lembrando que acredito que só o GPT e o Gemini consigam pesquisar na internet. Porque o prompt inicial diz para pesquisar ali no acervo disponível. Né? Vamos ver. Olha que legal, os Heraldos do Rei são um grupo musical adventista muito conhecido e várias de suas músicas falam da volta de Jesus. Algumas das músicas mais conhecidas que tratam desse tema incluem Deve Virar, ok? Vem Outra Vez, essa eu não me lembro. A Volta de Jesus, como o próprio nome sugere, essa música aborda diretamente Segunda Vinda. O Breve Virá é o que eu conheço, as outras duas eu não me lembro. Vamos ver o que o GPT falou. Breve Jesus voltará, quando Cristo voltar, vem o dia, além do Rio Azul. Além do Rio Azul dos Arautos, Jesus vem. Essa daqui pegou do fundo do baú, né? Então, nenhuma das três que eu imaginava apareceu, mas tá. Não sei se o GPT tá alucinando aqui em alguma coisa. Mas ele dá bem completinho ali a descrição do que se trata a música e a base bíblica. Interessante. Tá. E agora o Gemini.
O breve Jesus voltará. Ah, o prefixo, agora sim. Ele falou que o breve Jesus voltará. Olha que legal. Disse que é a música mais emblemática do quarteto serve como abertura nos programas da rádio e na TV. Chegou a hora. O dia, enfim, chegou. Sua volta, esse não me lembro. Dentro em breve, Jesus precisa voltar e vale a pena esperar. Olha que massa, cara. O Gemini está saindo muito bem. Muitas dessas músicas são usadas em momentos de apelo e evangelismos. Eles sempre jogam insights no final, né, do Gemini. Legal. E ele joga uma pergunta no final para estimular a conversa, o diálogo, né, a interação com o usuário. Ok. Ponto para o Gemini. Segundo lugar, o GPT. E por último, o Seven Chat, porque só deu 3. Né? Só deu 3 músicas e não deu base bíblica, contexto da Bíblia e tal. O Gemini, embora não tivesse dado a base, contexto da Bíblia, mas ele deu umas músicas que eu, pelo menos, conheço mais, né? E, particularmente, eu escolhi o Gemini, mas também aponto para o GPT nessa. Tá. A segunda parte de música. Qual é a música que fala para quem... Ui, saiu errado escrever. É para quem louvou em meio à dor. Que um quarteto canta. Eu vou atualizar ali o texto aqui na escrita, na caixa de texto. Para quem? Essa música aqui é Vale a Pena Esperar dos Heraldos do Rei. Vamos ver se eles encontram. Começando pelo Seven Chat. Eu coloquei entre aspas para ficar mais fácil de encontrar. de encontrar. Aí, olha o que ele diz. A música que você está mencionando é O Melhor Lugar do Mundo, interpretada pelos Heraldos do Rei. O GPT. Vamos ver o que ele diz. Enquanto isso, já vou deixando o Gemini pensar. Ó, vale a pena. Ele disse o GPT. A música é Vale a Pena, cantada pelos Heraldos do Rei. Vale a pena esperar. Está incompleta a resposta. O verso que você citou aparece exatamente assim, ou muito próximo, para quem louvou em meio à dor. Ele fala sobre a recompensa eterna. Ele diz, se quiser posso dizer em qual álbum ele está. Eu vou perguntar, qual álbum está? Álbum está. Ctrl A, Ctrl C. Deixa eu ver se o Seven Chat também vai me responder. Peço desculpas, mas não tenho acesso a essa informação. Pelo jeito eu acho que o Seven Chat não tem acesso à internet. Né? Aqui o GPT respondeu, está no álbum Heraldos do Rei, chamado Vale a Pena Esperar, lançado em 2008. Perfeito. Só errou o nome da música, não é Vale a Pena, é Vale a Pena Esperar. Aqui o Gemini foi meio complicado. Essa música é um dos maiores clássicos contemporâneos do Heraldos do Rei. O título dela é A Vitória Final. Foi lançado no álbum A Vitória Final? Não, nada a ver, cara. Pois para quem venceu, o céu enfim chegou, para quem louvou em meio à dor, o canto. Olha, eu não sei se é essa música, eu não conhecia essa música. Mas não era essa que eu estava querendo. Então, será que existe essa música? Vamos pesquisar. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui no Ctrl C, Ctrl T, Ctrl V. Será que existe? Não. Não tem essa música. Eu joguei aqui o texto, exatamente, e não tem. A Vitória Final, 1995. Pesquisaram ver. Nada a ver, cara. Aqui o melhor, quem ganhou foi o ChatGPT. Mas ganhou raspando, né? Passou raspando, porque errou o título da música. Tá. Quem se saiu melhor na primeira parte foi o Gemini. Quem se saiu melhor na segunda parte foi... teve um empate entre o GPT e o Gemini. E agora a terceira parte. Eu tenho um sermão ali em PDF, eu vou subir o documento. E vou pedir para que a IA me diga o que entendeu do sermão e qual é o tema e sugerir melhorias para ser mais assertivo. O assunto do sermão é se todos são filhos de Deus. Aí diz que nem todos são filhos de Deus, mas são criaturas que para ser filho nós temos que aceitá-lo como Salvador. E tem gente que é filho do diabo porque faz o que o diabo quer. Deixa eu ver aqui. Começar pelo Seven Chat. Ele não permite que suba documentos, ok? Então eu teria que copiar todo o texto do sermão e jogar ali. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir onde é que o sermão está. Não, vou copiar todo o texto. Ih, ele não deixa.
link. Assim ele deixa aqui tudo. Eu acho que copiou tudo. Copiar. Tá. Agora vamos pelo 7chat. Deixa eu ver o prompt aqui para ele. Aqui, Ctrl+C. Agora eu vou colocar o sermão aqui embaixo. Shift, Windows V, aqui. Só controlar, Ctrl+C. Vamos lá. Nossa, ficou todo cortado. Pensando, vamos ver o que vai falar. Enquanto isso, eu vou abrindo nos outros. Ctrl+V. Gemini. Ó, caramba, ele mandou um monte de coisa. Obrigado por compartilhar o sermão. Vou fazer um resumo do que entendi. Resumo do sermão. Paternidade espiritual, que é o tema. A introdução, a pergunta de quem você é filho, usada para refletir sobre a origem da identidade espiritual. Deus é o Criador de todos, mas isso não significa que todos sejam seus filhos espirituais. Aí fala sobre paternidade espiritual, fala ali os textos que eu usei, caracterização dos filhos, com uma base bíblica, convite à adoção espiritual, perfeito, sugestões para melhoria, clareza na introdução. Comece com uma história pessoal ou ilustração que conecte emocionalmente com a audiência sobre a identidade. Eu acho que eu falo. Deixa eu ver. Falo sim. Não pessoal, né? Não é pessoal, na verdade, mas é um pouco mais palpável, assim, na nossa realidade. Tá. Ok. Sugestão válida para uma história pessoal. Estrutura lógica. Siga uma progressão clara do conceito de criação para a paternidade espiritual, destacando a transição de ser criatura e ser filho espiritual. Aplicação prática. Inclui exemplos práticos ou testemunhos de como alguém pode ver como filho de Deus no dia a dia. Legal isso daí. Eu não tinha colocado no sermão. E conclusão encorajadora. Termine com um apelo claro e encorajador, convidando as pessoas a auxiliarem sua identidade como filhos de Deus através de Cristo. Eu faço mais ou menos isso. Interação com a audiência. Eu fiz interação com a audiência. Ok. Ele deu sugestão bem legal ali de mostrar exemplos práticos. O GPT, o que ele falou? Caramba, nossa, muita coisa. O que entendi do sermão? Deus é o Criador de todos, mas Pai espiritual apenas aqueles que aceitam e obedecem. Filhos de Deus, os filhos do diabo. Jesus é filho unigênito, mas todos podem se tornar filhos adotivos. A filiação espiritual define comportamento, identidade, herança eterna. O sermão termina com apelo. Em resumo, a paternidade espiritual não é automática, é uma escolha. Tema central do sermão, paternidade espiritual. Sugestão de melhorias. Ajustar a introdução. O exemplo de morador de rua é forte, mas pode desviar a atenção e gerar resistência emocional. Olha, já dá um alerta, legal. Traga um exemplo menos específico, mais universal, para evitar distrações e julgamentos. Exemplo, Deus é pai de todo cristão fiel quando aquele que vive rejeitando seus princípios. Tá, deixar mais clara a diferença entre criador e pai, é verdade. Organizar melhor os blocos do sermão. Aí eu já não iria aderir esse daí. Fortalecer o apelo final. Traga perguntas inicial de volta. Oi, pelas suas escolhas, atitudes, obediência. Quem você tem sido filho? Legal. Avaliação geral. Pode melhorar em clareza, fluidez, impacto emocional. Olha, pode até reescrever o sermão, mas a próxima pergunta vai ser sobre isso. E o Gemini. Tema central, paternidade espiritual. Tese, embora todos sejam criaturas, filhos por origem, a filiação espiritual é determinada pela semelhança de caráter. Pontos positivos. Olha, relata os pontos positivos. Excelente texto bíblico, chave, boa ilustração local e uma conclusão esperançosa que convida a mudança de identidade. Sugestões. Refine a distinção entre criação, ou melhor, criatura e filho. Beleza? Explore o conceito de adoção. Aumente a força do argumento de Gálatas 4, dizendo que somos filhos por adoção, o papel do Espírito Santo. Ah, que legal, ele deu até um texto para mencionar. Organização homilética, sugestão de esboço. Ele também diz para categorizar em partes. Proposta de melhoria no texto. Em vez de dizer, não significa que todos sejam filhos dele. Tem que dizer, Deus deseja ser pai de todos, mas a filiação é um presente que precisa ser aceito. Olha que massa. Conclusão e apelo. Ele também sugere para modificar o texto. Então, os três foram bons. O 7chat foi bom, o GPT foi melhor, e o melhor ainda foi o Gemini. Eu acredito que o Gemini e o GPT estão oscilando, assim, quem está no topo, né? Vou pedir para eles alterarem. Bom, acho que já deu para ver que os outros dois, o GPT e o Gemini, conseguem alterar o texto. Eu não vou pedir para o vídeo não ficar muito longo.
Vou pedir só pro Seven Chat alterar. Vamos ver se ele consegue também, porque os outros dois conseguem, então só para não se estender muito. Vou abrir o prompt aqui. Ctrl C. Depois, claro, tem que revisar o texto para ver se ficou bom, se não tem nada fugindo do tema. Então. Ó, transforma esse sermão para ser direcionado a um público de pessoas de 20 a 30 anos. Tá pensando, vamos ver se ele vai mandar um texto. Pelo jeito, acho que ele vai conseguir fazer também. Mas tudo tem que partir do usuário, né? Ele não dá muita sugestão do que deve ser o próximo passo. Ó, ele muda, mas categoriza por partes, né, por blocos. Legal, ele consegue fazer também. Tá, legal. Então esses três vão botar empate, porque eu não sei como é que vai ficar a comparação dos três. Aí ia demandar muito tempo, mas vou botar empate. Nesse aspecto eles empataram. Mas em último lugar, aqui na primeira pergunta da parte 3 ficou Seven Chat. E agora, pergunta filosófica. A primeira, hoje aconteceu algo horrível comigo e fiquei muito triste. Porque... Caramba, não tá separado o porquê aqui. É porque separado. Porque Deus não impediu... Ah tá, porque Deus não impediu se eu vou à igreja e ele é bom? Caramba, tô escrevendo tudo errado no texto. Ctrl C. Ctrl V. Vamos ver o que o Ctrl C. O Seven Chat vai dizer, o que o GPT vai dizer e o que o Gemini vai dizer. Caramba, tirando do PDF fica todo cortado o texto. Sinto muito por saber que passou por algo difícil. Natural se perguntar por que coisas ruins acontecem, especialmente quando nos esforçamos para viver de acordo com a vontade de Deus. Aqui estão alguns pontos que podem ajudar a refletir. Vivemos em um mundo perfeito, o livre-arbítrio, crescimento e aprendizado, Deus está presente. Mesmo quando não entendemos os porquês, o porquê, podemos ter certeza de que Deus está conosco. Ele dá uma base bíblica ali, esperança futura. A Bíblia nos assegura que um dia todo sofrimento terminará. Ok, ele dá um contexto que nós vivemos em um mundo que essas coisas podem acontecer e dá uma mensagem de esperança. O GPT. Sinto muito pelo que você viveu, coração e partido. De verdade, quando algo horrível acontece, a dor vem junto com essa pergunta. E ela é legítima. Está validando o sentimento do usuário. Né? A Bíblia mostra que a igreja não nos isenta de sofrimento, porque vivemos em um mundo quebrado pelo pecado, Deus respeita o livre-arbítrio, Deus nem sempre impede, mas nunca abandona, Deus vê o que você não vê agora, algo muito importante para você ouvir agora. O que aconteceu com você não é punição de Deus, não é porque você falhou espiritualmente, e Deus não deixou de ser bom porque algo ruim aconteceu. Se você quiser, pode me dizer sem detalhes, se preferir. Foi algo que alguém fez. Olha, ele simula a conversa e diz a mesma coisa que o Seven Chat falou. E o Gemini, sinto muito, é legítimo, está validando o sentimento. Aí diz alguns pontos diretos para ajudar a processar esse sentimento. O mundo ainda é território de guerra, Deus não é autor do mal, porque ele não meteu a mão. Também da base bíblica, a bondade de Deus na tristeza, conforto de Ellen White, aquele citou espírito de profecia. Então, aqui, cara, os três responderam bem também, mas nessa parte eu acho que fica empatado entre o GPT e o Gemini, porque no Gemini ele cita Ellen White, conforme o prompt que eu pedi lá no comecinho, e aqui no GPT ele dá uma base bem completinha ali, com texto bíblico e tal. Enquanto o Seven Chat ele só fala, assim, ele só escreve de uma forma um pouco mais racional, da base bíblica, mas um pouco mais racional também, sabe? Ele simula um pouco a conversa, mas não parece que é tão convidativo quanto os outros. E a última pergunta, soube que compraram um coqueiro de 10 mil reais com dinheiro do dízimo para enfeitar uma sede da igreja. Isso é inadmissível. A partir de agora, eu que vou cuidar do meu dízimo e decidir como abençoar os outros. Ó, para aí, a pessoa que está roubando a Deus não devolve o dízimo nem oferta. Vamos ver o que as IAs vão dizer. Ctrl V. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl V. Lembrando que o Seven Chat não cria imagens e ele não tem um acesso, parece pelo que eu estou vendo, né, à internet, diferente do GPT e do Gemini. Aí é mais para texto mesmo, não tem chat por voz. Mas, como diz ali no começo, é experimental, quem sabe no futuro melhora. Vamos ver o que o Seven Chat falou. Entendo sua preocupação e frustração. A administração do dízimo é um assunto sério na igreja adventista e aqui tem alguns pontos para considerar. Diz o propósito do dízimo, a transparência e a prestação de contas. É fundamental que a igreja local preste contas sobre como os recursos são utilizados. Se tem preocupações específicas, converse com os líderes, confiar no sistema. Tá. Apoia a missão global. Fala ali como que é empregado
o sistema de dízimos e ofertas da igreja. O que o GPT diz? Se realmente houve uso do dízimos para uso supérfluo, isso é errado. A igreja adventista oficialmente ensina que dízimo é sagrado, deve ser usado exclusivamente para a manutenção do ministério evangelístico. Não deve ser usado para ornamentação, luxo e estética. E esse coqueiro aí vão tirar? Portanto, sua revolta não é contra a Bíblia, é contra um possível desvio humano. Aqui ele dá uma base bíblica. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Na visão adventista, o dízimo não é uma oferta pessoal, ele não pertence ao dizimista, ele é devolvido a Deus. E fala a citação de Ellen White, né? Não cabe ao membro decidir redirecionar o dízimo, mesmo quando discorda da administração. Aí diz que não significa ficar calado. Um alerta sincero como amigo. Eu preciso ser honesto com você, o erro de alguém não autoriza a desobediência pessoal. A infidelidade administrativa não justifica a infidelidade espiritual. Aí diz, Deus cobra mais severamente dos líderes, mas também espera fidelidade individual. Se você está ferido, continua devolvendo dízimo. Não, nenhum ponto ele está dizendo para ficar com o valor do dízimo, das ofertas, porque usaram de forma errada. Aqui nem o Seven Chat diz, vamos ver o Gemini. Para responder a sua decisão de forma objetiva, eles mandam uma rajada de texto, né? Baseando-me na Bíblia e na posição oficial da igreja, precisamos analisar 2 pontos: a natureza do dízimo e a responsabilidade da administração. O dízimo pertence a Deus, a base bíblica, devolução individual e administração coletiva. Olha só, diz ali até um texto do Espírito de Profecia. Alguns se têm sentido insatisfeitos e dito, não pagarei mais o dízimo, pois não tenho confiança. Aí continua, mas não vos retireis da obra de Deus, nem vos mostreis infiéis, porque outros não estão fazendo o que é correto. Legal. Sugestões, ofertas. Se você deseja ter mais controle, onde pode aplicar os recursos, oferte. Transparência, você tem o direito como membro de buscar os canais oficiais, ok? Legal. Os 3 também foram completos, só que aqui, olha, cara, eu acho que uma resposta mais direta eu ficaria com o GPT, uma resposta um pouco mais completa assim, né, mais diluída, vamos dizer, com o Gemini, mas eu acho que o GPT leva melhor nessa. Então é esse o desafio. Tá pronto aqui o teste com as 3 IAs, o Seven Chat da Igreja Adventista, o GPT da OpenAI e o Google Gemini da Google, ou Gemini, né? Google Gemini. Eu acho que o Gemini se saiu melhor na maioria dos testes. É só a gente utilizar aquele prompt inicial, né, para ele responder com base na crença no manual da igreja, na crença adventista no manual da igreja, e também dizer por que ele está respondendo daquela forma, quais as bases bíblicas para responder daquela forma, me refiro. E o Seven Chat é mais curto, direto, um pouco mais limitado. Bem, acho que é isso, tá feito o teste. Pretendo trazer também outras plataformas da igreja. Se você gostou do vídeo, deixa o like ali no vídeo, se inscreve no canal. E dá sugestões aqui embaixo nos comentários de quais assuntos você gostaria que eu trouxesse aqui no canal, que eu tratasse. Eu vou trazer minha visão sobre o que eu acho de uma forma um pouco mais pessoal e com aquilo que eu tenho de conhecimento bíblico. É isso e até a próxima. Valeu!